queria convidar você a abrir a sua Bíblia neste momento. Vamos compartilhar um pouco da palavra de Deus lá no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Amém? Quero que você abra comigo agora lá em João 6, versículo 2, diz assim: grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, essa palavra que nos ensina a cada dia, ó Pai. Essa palavra que é o nosso alimento, que é o nosso sustento nesta caminhada, nessa jornada aqui nessa terra. Obrigado porque é o teu Espírito, ó Deus, que traz o entendimento a nós. O teu Espírito que nos enche da tua presença. E nesta noite traz cativo aqui mentes e corações a tua palavra. E que possamos ouvir, ó Deus, aquilo que necessitamos ouvir do Senhor. Nos ensina, nos corrige, nos alimenta para a glória do nome de Jesus. Amém. O primeiro texto que nós lemos aqui em Mateus capítulo 16, é um texto muito conhecido de nós todos. É um texto onde havia um comentário sobre a pessoa de Jesus. E Jesus, então, ali num diálogo com os seus discípulos, ele pergunta para os seus discípulos: o que o povo tem falado a meu respeito? O que as pessoas pensam ao meu respeito? O que tem as pessoas dito ao meu respeito? E os discípulos, eles trazem um relato a Jesus, falando: uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que tu é Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas. Queridos, nessa noite eu vou fazer a pergunta rema e a pergunta-chave da mensagem. A mesma pergunta que eu fiz no domingo à noite, eu faço para você, igreja amada, aqui, nesta quinta-feira. Quem é Jesus para você? O que representa a pessoa de Jesus para você? Queridos, aqui na Bíblia nós vemos em alguns momentos que as pessoas iam atrás de Jesus pelo que Jesus podia oferecer a elas. Elas iam com seus problemas físicos, com seus problemas emocionais até Jesus. E Jesus, pela misericórdia, pelo ministério no qual Deus tinha colocado em suas mãos, o Pai havia colocado a missão dele, Jesus então curava. Então Jesus dispensava graça sobre a vida daquelas pessoas, curava o aleijado, curava o coxo, curava o cego, curava o surdo, pela misericórdia de Deus. E hoje eu pergunto para você, novamente: quem é Jesus para nós? Nós temos visto nos dias de hoje um Deus, um Jesus utilitário. Verdade ou não? Eu vou na igreja porque eu vou atrás de uma bênção. Eu vou na igreja porque lá eu me sinto bem, então lá eu posso, talvez Deus possa me dar algo.
Então nós servimos um Deus utilitário. E quando nós servimos um Deus que é um Deus utilitário, nós nos frustramos com esse Deus utilitário. Por isso aí uma gama de pessoas hoje que não querem mais estar no nosso meio. Não querem mais vir à igreja. Por quê? Porque apresentaram para eles um Deus utilitário. Um Deus que nós usamos, um Deus que vem para um Jesus que vem para atender os nossos pedidos, um Jesus que está pronto a todo tempo, a todo momento, para nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Eu já falei muito isso, invertemos a oração do Pai Nosso, seja feita a minha vontade, não a tua vontade. Aí nós desfiguramos a pessoa de Jesus. Aí até nós mesmos, com esse discurso, nós começamos a confundir quem é Jesus. Porque se eu estou passando por um momento bom, se eu estou passando por um momento de abastança, se eu estou passando por um momento de alegria, Jesus é legal. Mas se eu passo por um momento de dor, Jesus para mim não serve. Porque esse Jesus só serve para mim se Ele vier para mim da forma que eu quero que Ele seja. Nós moldamos um Deus com as nossas próprias mãos. E queremos apresentar esse Deus moldado por nossas mãos para as pessoas. Quantos aqui conhecem alguém que não quer mais saber de igreja, saber de Jesus? Não quer mais o convívio com a igreja? Quais são as indagações mais comuns nessas pessoas? Você já parou para pensar que geralmente essas pessoas é porque elas se aproximaram de Deus para tirar proveito de alguma forma desse Deus que foi apresentado para eles? Irmãos, nós temos que mudar o nosso conceito de quem é Jesus. Eu estou casado há 22 anos. Eu não conheço a minha esposa na totalidade. A cada dia nós vamos nos conhecendo, vamos sabendo o gosto um do outro. Conhecendo às vezes pequenos detalhes. Esses dias mesmo fui almoçar na casa de uma pessoa, e a pessoa tinha feito lá, não me lembro agora o que era. Aí eu falei, rapaz, eu gosto desse negócio demais da conta. Aí minha mulher olhou para mim e falou assim, ué, mas você nunca falou que gostava disso? Por quê? Porque nós nunca vamos nos conhecer na totalidade. Sempre haverá algo novo para que nós venhamos nos conhecer. Por isso, isso é a coisa mais maravilhosa do relacionamento. É cada dia você não deixar morrer, você sempre está descobrindo no seu cônjuge, na pessoa que está do seu lado, a cada dia uma coisa nova, e ela encontrar isso em você também. E muitas vezes nós andamos com Cristo, andamos com Jesus, dizemos que andamos com Jesus, e nós não conhecemos o básico desse Jesus. Os discípulos estavam andando com Jesus aqui aproximadamente 3 anos. E nesses 3 anos teve um momento que Jesus falou, Pedro, quando você se converter, em um desses momentos, até nesse próprio capítulo aqui, nós vamos ver Pedro falando, Jesus, não faça isso contigo, o Senhor não vai morrer não. Nós precisamos conhecer esse Jesus de fato e de verdade.
Conhecer esse Jesus, não um Jesus utilitário, mas um Jesus que eu tenho comunhão com Ele. Que eu entro no meu quarto, eu posso falar, Pai. Que eu posso entrar no meu quarto, abrir o meu coração para Ele e falar, Senhor, fala comigo, porque eu quero te conhecer. Esse Jesus que eu tenho intimidade com Ele no quarto, mas esse Jesus que eu tenho intimidade com Ele também aqui na coletividade. A coisa que mais me irrita às vezes na igreja, sabe o que é? É a falta de reverência no culto. Falta de reverência no culto. Eu tenho um amigo meu, ele era seminarista da Igreja Batista Brasileira. E se formou, era professor de escola dominical, tomava conta de uma determinada congregação e em algum momento da vida dele, ele deixou Jesus para trás. Hoje ele é muçulmano. Vai toda semana aqui na mesquita que tem aqui em Jataí, não é isso? Tem uma mesquita muçulmana, toda semana. E um dia eu parei e eu comecei a ver as postagens dele falando sobre Alá para cá. E eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, rapaz, o que está acontecendo? Você deixou Jesus? Deixou o Evangelho? Ele respondeu para mim assim, ó, eu deixei porque eu nunca conheci esse Jesus. E na verdade eu não vejo esse Jesus na vida de nenhum dos crentes que eu conheci até hoje. Irmãos, aquilo, sabe quando você faz igual aquele cachorrinho, põe o rabo entre as pernas e sai correndo? Nessa noite eu te pergunto mais uma vez, você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O povo disse, olha, esse Jesus eu acho que é João Batista. Esse Jesus eu acho que é Elias, ou um dos profetas, ou é Jeremias. Esse Jesus é aquele curandeiro, porque quantas vezes nós tratamos Jesus como um curandeiro? Se estamos bem fisicamente, glória a Deus. Se estamos mal fisicamente, esquecemos desse Jesus, porque Ele ainda não me curou. Quantas pessoas nós vemos decepcionadas com Deus pela situação que está passando, não só física, mas financeira, ou com os relacionamentos no qual entraram. Mulheres decepcionadas com Deus porque não souberam escolher o marido. Maridos decepcionados com Deus porque não souberam escolher as mulheres com qual eles se relacionaram. Aí a culpa de muitas coisas que deveria cair na nossa conta, cai na conta de Deus. Eu falo para os jovens que estão aqui, as moças que estão aqui, irmãs, analise bem o seu namorado. Faça o test drive. Test drive não é ir para a cama antes não, viu, irmão? Amém? O test drive é ir lá na casa da sua sogra, da sua futura sogra, conversar com ela, e mãe fala tudo, viu, irmão? Mãe fala tudo. Chegou lá, fala, meu filho, não casa não, porque essa menina é uma tranqueira, vai te dar dor de cabeça. O rapaz, então, a mãe não quer perder o rapaz, né? Mãe sempre é puxar saco dos rapazes. Não, minha filha, deixa ele quieto. Analise bem. Sabe por quê? Porque depois de 6 meses não adianta querer separar, não. Ah, separou por quê? Ah, porque ele não gosta de trabalhar. Ué, mas não viu isso antes? Separou dela por quê? Porque ela não sabe cozinhar. Mas, irmão, misericórdia, não viu isso antes?
Casal vir para mim com uma desculpa dessa para separação, irmão, eu mando tomar vergonha na cara na hora. Na hora. Aí sabe o que acontece? Colocamos na conta de Deus, a culpa é de Deus, pelas nossas escolhas, sabe? Ah não, pastor, por que Deus fez isso? Está igual Adão lá no Éden, uma mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi mulher. O Senhor me deu. A culpa é dela. Quem é Jesus? Jesus é um curandeiro? Não. Jesus é um dos profetas? Não. Jesus é o profeta dos profetas. Jesus é o rei dos reis. Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é aquele que é, que era, que é e que há de vir. Jesus é o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. É esse o Jesus que nós temos que conhecer. É aquele Jesus que, se Ele fizer para mim, está bom. Se não fizer, está graças a Deus. É esse Jesus que nós vamos andar com Ele, independente da circunstância. Falar: Senhor, eu quero te conhecer. Por mais que eu esteja limitado, por mais que a minha mente seja limitada, eu quero te conhecer mais e mais, dia por dia. Caminhar com o Senhor em novidade de vida, dia após dia. É esse Jesus, sabe? E Pedro olha para Jesus, porque Jesus fala assim: e vocês? E agora? Eu quero saber de vocês, o que vocês dizem a meu respeito? O que vocês acham? O que vocês acham que eu sou? Aí vem uma revelação do Espírito Santo. Sabe quem vai revelar a você quem é Jesus? O Espírito Santo. Se você tem relacionamento com o Espírito Santo, você sabe quem é Jesus. Se você tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, você sabe quem é Jesus. Porque Pedro, ele teve a revelação do Espírito, e ele diz: Simão Pedro, respondeu, versículo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Tu és o ungido. Aqui está no artigo definido, irmão. Pedro teve a revelação definida de quem era Cristo, de quem era Jesus. Tu és o ungido, Tu és o escolhido de Deus para trazer salvação a nós. Tu és o Cristo. Respondeu Jesus: bem-aventurado, irmão, você é feliz. Você que conhece Jesus, você é bem-aventurado. Você que conhece Jesus nas mínimas coisas, você é feliz, você é bem-aventurado. Você que não fica questionando a Deus, quem somos nós? Paulo diz lá em Romanos 9, quem é o barro para perguntar para Deus: por que me fizeste assim? Se alguma situação da sua vida você está passando que não está boa, querido, eu quero te dizer: conheça Jesus. Ele vai alegrar o teu coração. No primeiro momento, ele pode até não fazer aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, aquilo que você quer, mas eu quero te dizer uma coisa: Ele não vai te desamparar, Ele vai estar com você na caminhada. Sabe por que Davi não tinha milindres com Deus? Porque Davi sabia quem era Deus. Sabe por quê? Davi não fazia beicinho para Deus, mesmo quando Davi pecou. Davi peca. O profeta Natan chega: ó, cidadão, põe o dedo na cara dele e fala assim: você pecou, você está condenado à morte. Davi vai para os pés do Senhor. Davi vai pedir perdão. Davi vai reconhecer a grandeza de Deus. Davi vai para um momento de oração e fala: Senhor, eu pequei. Contra ti somente pequei. O meu pecado está sempre diante de mim. E o relacionamento de Davi com Deus era tão tremendo que ele fala assim: pode tirar qualquer coisa, só não tira de mim o teu espírito. Porque é o teu espírito que revela quem o Senhor é para mim.
Eu tenho dito lá na igreja que os crentes da modernidade não têm pecado mais, têm problemas. Já viu? O camarada está até a tampa de pecado, vai para o gabinete pastoral e fala: pastor, eu estou com um problema. Nós estamos substituindo a palavra pecado por problema. O fulano tem problema de homossexualismo. O fulano tem problema de fornicação. Espera aí, irmão, problema é pecado. O fulano tem problema de casar com uma e com outra, separar, né? Gosta de casar. Problema é pecado. Nós estamos substituindo a palavra pecado por problema. Por quê? Porque pecado é ofensivo, né, irmão? Mas é isso que nós somos, pecadores. É isso que nós carregamos dentro de nós, o pecado, a semente do pecado. Não podemos aliviar o nosso lado, aí nós aliviamos o nosso lado, e aí jogamos o problema em quem? Deus, o problema é teu, resolve. Queridos, Deus não vai resolver o problema, que é você que tem que resolver. Resolva os teus pecados aos pés do Senhor. Confesse-os ao Senhor. O salmista diz: enquanto eu me calei, envelheceram o quê? Os meus ossos. Enquanto eu escondi os meus pecados, enquanto eu calei os meus pecados, guardei-os para mim, os meus ossos envelheceram. Agora, quando nós conhecemos quem é Jesus, nós sabemos que temos advogado. Nós sabemos que não há pecado. Como diz lá em Romanos, no capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Nada pode nos separar. Como diz João, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Não se cale, irmãos, porque esse Cristo, esse Jesus, é o Jesus que está de braços abertos para perdoar pecados, para restaurar vidas. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és pedra, Pedro, pedra, a pedra. E sobre esta pedra, a rocha, sobre essa pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra ela. Quando conhecemos quem é Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quer ver? Apocalipse capítulo 3, a carta às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 3, é direcionada a palavra à igreja de Sardes. E quando Deus começa a trazer a palavra para aquela igreja, na parte B do versículo diz assim: tens fama de que é viva, mas está morta. Tens fama de que é viva, de que está viva, mas é morta. Pastor, mas... E aquelas igrejas, aquelas 7 igrejas, nenhuma delas existem mais. Todas elas, se você for em Israel, você vai ver ruínas. Nenhuma das igrejas mais. Mas Jesus não falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Porque igreja, irmão, não é prédio. Igreja não é instituição. Igreja somos nós na coletividade.
Igreja somos nós aqui reunidos, o corpo místico. E esse corpo místico pode vir aqui o míssil, né? Derrubar esse prédio aqui, mas não derruba a igreja. Porque essa tem fundamento. O fundamento da igreja é Jesus. E aí nós vemos aí uma gama de desigrejados. Pessoas que hoje, por não terem conhecido quem é Jesus, eles ficam em casa, eles falam assim, eu vou cultuar em casa. Eu sou igreja. Quem já ouviu alguém falar isso aí? Eu sou igreja. Eu não preciso ir na igreja, eu sou igreja. Alguém já ouviu falar? Ou só eu? Eu sou igreja, para que eu vou lá? Irmão, ninguém é igreja só. Nem Jesus foi igreja só. Jesus escolheu 12. Dentre os 12 tinha um que o traiu, e dentre os 12 tinha um que o negou 3 vezes e era chegado. Dentre os 12, nenhum ficou na hora do pega para capar. Todo mundo vazou. Jesus entendia que igreja era coletividade. Então ninguém é igreja sozinho. Eu vou ficar em casa, eu vou assistir lá o fulano de tal. Esses dias eu conversando com uma pessoa que já passou por todas as igrejas de Rio Verde. Já fez uma turnê aqui nas igrejas de Rio Verde, tudo. Aí, eu conversando com ele, ele falou assim para mim, pastor, é o seguinte, eu estou congregando com Silas Malafaia. Eu falei, com Silas, você vai mudar para o Rio de Janeiro? Eu estou congregando com Silas Malafaia agora. Falei, como? Assistindo o programa dele. Aí eu mando o dízimo para lá. Falei, se ficar doente, o Silas Malafaia vai vir orar com ele. Né? Aí tudo que ele falava, o Silas Malafaia me ensinou isso. Eu olhei para ele e falei, irmão, para com esse negócio de Silas Malafaia. Pelo amor de Deus. Vai procurar uma igreja para você estar junto. Sabe qual é o problema do desigrejado? É que ele é tão bom que ele não consegue ficar no meio dos ruins. E nós somos tão ruins que nós conseguimos ficar juntos. Né? O cara é tão bom que ele não consegue estar no meio de nós. E nós somos tão ruins que nós nos amamos. Apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas diferenças, nós nos amamos. Igreja é coletividade, ninguém é igreja só, ninguém é igreja decepado do corpo, ninguém é igreja. A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro vem e levanta. O seu irmão que está aí do seu lado é um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. O irmão que caminha com você é instrumento de Deus para trazer a bênção dele. O salmista lá no Salmo 133, ele diz, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. As mulheres aí que tratam de cabelo, quando põe óleo na sua cabeça, como é que os cabelos ficam, irmãs? Hein? Grudado, não fica? É difícil de tirar um cabelo de perto do outro. Fica grudado para tirar, é difícil. Isso é a simbologia do Espírito Santo. Ele nos une. Ele faz com que nós sejamos unidos de uma forma tão grande que para tirar um de perto do outro vai dar trabalho. Por isso as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Não prevalecem. O texto que nós lemos em João, no capítulo 6, diz assim, versículo 2, grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Está vendo o motivo pela qual as pessoas seguiam a Jesus? Seguiam porque eles tinham visto milagres. Hoje nós temos visto uma gama de pessoas que vão atrás de milagres.
O milagre maior é o milagre da regeneração. O milagre maior é o milagre daquele que te chama para a salvação. O milagre maior é daquele que te tirou do lago de lama e te colocou assentado com os príncipes e reis da terra. O milagre maior é pegar você, um homem e mulher imperfeita, que não tinha condição nenhuma de oferecer nada a Deus, e nós não temos nada para oferecer a Ele, nada. Mas mesmo assim, Ele, por graça e misericórdia, Ele olhou para você, Ele olhou para mim, e Ele dispensou essa graça sobre nós, e Ele nos resgatou. No versículo 26, nós vemos Jesus falando assim, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Aqui nós vemos um grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus, pelo que Jesus podia dar. Havia tido a multiplicação dos pães. Jesus se retira do meio deles. Os discípulos passam para outra margem do mar. Jesus vai andando sobre o mar, sobre as águas. Quando Jesus chega do outro lado, aquelas pessoas que tinham ficado do outro lado, eles percebem que Jesus foi embora, e eles correm novamente atrás de Jesus, mas eles vão atrás de Jesus. Jesus está tão grilado aqui, irmão, que Jesus falou assim, vocês vieram atrás de mim, não por quem eu sou. Vocês vieram atrás de mim pelo que eu posso oferecer para vocês. Quem é Jesus para você, irmão? Quem é Jesus para você, igreja? Quem é Jesus para nós? No versículo 27 diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Irmãos, eles estavam andando com Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, já haviam ouvido a constituição do reino no Sermão do Monte, e eles estavam perguntando, o que nós vamos fazer para agradar a Deus? O que nós vamos fazer para executar as obras de Deus? Tem crentes aqui que eu sei de mais de 20 anos. E muitas vezes nós não sabemos qual a vontade de Deus para nós. Sabe por quê? Porque nós ainda não sabemos quem é Jesus. Nós começamos a questionar, mas por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? Por que eu estou passando por isso? Por que minha casa passa por isso, Senhor? Por que o fulano tem tanto e eu tenho tão pouco? É o crente invejoso, né? Aí tem uns que falam assim, pastor, eu vou ter uma inveja santa, né? Inveja santa. Não existe inveja santa, irmão. Inveja é pecado. Porque o fulano tem tanto, eu não tenho nada. E o Senhor diz para nós, viva com o que você tem, viva bem. Se alegre com o que eu tenho te dado. Se alegre com aquilo que eu tenho proporcionado a você. Se alegre com a vida que eu tenho te proporcionado. Se alegre com aquilo que o Senhor tem te dado, igreja. Confie nele. Alegra-se no Senhor. O salmista não diz, alegra-te no Senhor, confia nele e o mais ele fará. É confiando, é sabendo que no momento certo ele vem com providência. É sabendo que no momento certo Ele vem com salvação. É sabendo que no momento certo Ele vem com a provisão. É sabendo que no momento certo Ele vem para a restauração. No momento certo. No momento certo Ele vem.
Temos que saber quem é o Deus soberano que nós servimos, o Deus grande, forte nas batalhas, o Deus que nunca vai nos desamparar. Por mais que Ele esteja no alto e sublime trono, Ele sempre vai lembrar dos seus filhos, Ele sempre vai lembrar de nós, Ele sempre vai olhar por nós. O povo de Israel estava cativo ali 400 anos no Egito. Ele se lembrou do seu povo, Ele tirou o seu povo da escravidão, Ele restaurou o seu povo, Ele deu sonhos novamente para o seu povo, Ele colocou o seu povo numa terra que manava leite e mel, Ele deu provisão no deserto, Ele abriu o mar vermelho quando os inimigos vinham atacar. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós temos que conhecer, que em meio à nossa visão humana deturpada, às vezes embaçada, nós não vemos as provisões que Deus tem trazido para nós. Conheça quem é Jesus. Ele está aqui nesta noite para falar com você. Ele está aqui nessa noite para te mostrar quem Ele é. Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala sobre a soberania de Deus. Diz: Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, sejam tronos, poderes, soberania. Ele é soberano. Ele é poderoso para fazer em nossas vidas. Ele é poderoso para nos tirar. Imagina, irmão, tirar nós do cativeiro do pecado. A sua criatura, os seus filhos no pecado. Deus vem, tira-nos do pecado, renova as nossas vidas, nos faz novas criaturas, coloca em nós a mente de Cristo. Imagina que maravilha, essa é a maravilha do Evangelho. Por isso, cada dia que passa, eu sou mais apaixonado pelo Evangelho, porque o Evangelho nos mostra que esse Deus é Deus verdadeiramente, Deus de impossíveis. Nós queremos muitas vezes transferir aquilo que nós podemos fazer para Deus. Ó Deus, faz isso para mim. Ó Deus, tira esse pecado de mim. Ó, irmão, Deus não vai tirar esse pecado de você. Você tem que lutar contra esse pecado. Luta contra o pecado. Nós estamos numa milícia. Lá, 1 Coríntios, no capítulo 12, capítulo 8, aliás, fala que nós estamos diariamente lutando contra a carne. A carne contra o espírito é uma luta que Deus dispensou a nós. Uma luta. Não é? Pensa bem aí, você casado. Se você não fosse guiado pelo Espírito Santo, você estava casado com essa mulher do seu lado, irmão? Hein, irmã? Onde estaria esse homem aí? Eu sei que minha mulher já teve momentos de querer me matar, me enforcar. É hoje, ou vou presa, ou... Esses dias ela brincando comigo, é brincadeira, é claro, né? Ela falou assim: eu vou te deixar. Eu falei: você não me deixa porque você me ama. Sabia, irmão, pastor tem problema com a esposa? Sabia disso? Quem sabia aí? Né? Vou te deixar. Deixa nada. Um dia ela falou assim, eu vou te largar. Eu falei: você me larga? Eu não te largo. Como é que você vai me largar se eu não te largo? Né? Não largo, não. Esse pecado eu não levo. Vou até o fim, irmão. Eu estava conversando com um amigo muito querido, um irmão, perdeu a mãe esses dias. E ficamos ali durante 3 horas conversando. E ele separou da esposa dele, já tem algum tempo. E ele falou para mim assim: pastor Sandro, eu tenho uma foto onde está eu, minha esposa, meu filho, e minha ex-esposa e meu filho. E a maior frustração que eu tenho, quando eu olho para aquela foto, vem aquele sentimento de culpa que eu falhei. Que eu não deixei o melhor de mim para que o meu casamento fosse restaurado.
Irmão, irmã que aqui está hoje, se você quer que Deus restaure o seu casamento, faça por onde Deus restaurá-lo. Se você precisa de uma restauração na sua vida hoje aqui, você está clamando ao Senhor por isso, faça por onde? Conheça Jesus. Ande com Ele, caminhe com Ele, faça o que Ele te pede, ore, se entregue a Ele. Nosso grande problema é nós não nos entregarmos ao Senhor como nós deveríamos, nós não confiarmos nele como nós deveríamos. Sabe, queridos, o que tem me decepcionado nesses dias é que nós muitas vezes queremos uma mensagem rasa, uma mensagem que vem nos dar uma falsa esperança, uma mensagem que vem nos dar uma falsa sensação de bem-estar. A igreja tem virado muitas vezes isso, um lugar de se sentir bem. Aqui é um lugar de você se sentir incomodado. Martinho Lutero diz que o evangelho, ele tem que incomodar aqueles que estão acomodados. O evangelho tem que nos incomodar, o pecado tem que nos incomodar, nós temos que chorar por causa do pecado. Nós temos que chorar pela nossa condição. Quando nós começarmos a chorar, quando nós começarmos a olhar para Ele, nós vamos entender quem Ele é, nós vamos entender o propósito dEle na nossa vida, o propósito dEle no nosso ministério, o propósito dEle para a nossa vida cristã. Nós vamos entender, caminhando com Ele, andando com Ele, olhando para Ele. Hebreus 12:2 diz assim, olhando para Jesus, autor, consumador da minha fé. É Ele. Amém? É Ele o autor da minha fé. Não ande com Ele pelo que Ele pode te dar. Ande com Ele pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Esses dias para trás, lá na igreja, uma pessoa falou assim, pastor, aquela mensagem que o senhor deu arrancou meu couro. Queridos, e o melhor de quando você traz uma mensagem e a pessoa fala que arrancou o couro, e a pessoa chega depois para você e fala assim, era o que eu precisava ouvir. Era onde a ferida que precisava ser tocada. Porque no nosso meio evangélico hoje, é muito fácil nós manipularmos emoções. Verdade ou não? É fácil. Baixa a luz, tecladinho, básico. Traz uma mensagem, uma historinha da caronchinha. E aí nós fazemos uma multidão de gente chorar, mas não fazemos uma multidão de gente refletir e mudar. Tem alguns pregadores aí na internet, irmãos, que eu tenho falado para a minha igreja, não ouça. Não ouça. Não vou falar nomes aqui, para não expor. Se fosse o pastor Antônio, eu acho que ele falava. Porque ele fala, ó, deixa gravando, hein? E eu falo, não ouça. Sabe por quê? Porque traz confusão. Traz confusão. Aí depois, aquele fulaninho que fez você chorar, ele não vai vir te consolar. Porque quem consola é o Espírito Santo. Aí você não tem relacionamento com o Espírito Santo, porque você está tão dependente. E esses dias eu vi uma dessas mensagens, até comentei, não sei com quem, e a pessoa, aí eu fui lá embaixo nos comentários, né? Uma moça colocou assim, eu ouvi esse cidadão durante algum tempo, e a minha vida virou uma desgraça, porque esse Deus que ele apresentou para mim não é o Deus da Bíblia. E depois eu comecei a ler a Bíblia e comecei a ter um relacionamento com o Deus da Bíblia, e aí eu vi que a minha condição não é a condição do que ele falou. A moça disse que estava entrando em depressão por causa das mensagens que ela estava ouvindo na internet. Pensa, irmãos.
Às vezes o pastor Antônio vem aqui com a vara, às vezes vem o pastor Gessé, o pastor Marcondes com a vara, com o ensinamento. Aí nós já milindra, essa igreja não serve mais para mim, eu vou lá para a igreja que fala bonito, que fala o que eu quero ouvir. Essa igreja não serve mais para mim. Alan, esse ministério de louvor não serve mais para mim não, né, Alan? Ô Alan, irmão, não tem como, irmão, não tem como, né? Não, então meu tempo aqui acabou. Tempo acabou. Se o seu tempo acabou, Deus manda outro, irmão. Manda outro. Nós podemos negociar valores. Graças a Deus, nessa igreja aqui, nós temos visto Deus falar. Nós temos visto Deus nos descascar aqui. Nós temos visto Deus mostrar o poder, a glória dEle, a graça dEle, mostrar que nós somos pecadores, que nós necessitamos da graça dEle. Ele tem nos mostrado aqui, através de homens de Deus aqui, falado ao nosso coração, que nós temos que conhecer a verdade do Evangelho nele, ter relacionamento com Ele. Se você quer ter vida frutífera, vida abençoada, conheça quem é Jesus. Irmão, eu quero te dizer, você não vai ficar frustrado por andar debaixo dessa palavra santa e fiel. Você não vai ficar frustrado. Você será abençoado por esta palavra, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.